Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ensinamento que o Senhor trouxe através da figueira que se secou. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou Mateus, no capítulo 21, verso 18 ao 20, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nada senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça frutos de ti, para sempre. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Geralmente toda árvore frutífera, ela primeiro nasce as suas folhas, depois as flores, e das flores geram seus frutos. A figueira, ela é diferente. A figueira, ela nasce os frutos juntamente com as folhas. Por isso que Jesus, quando ele viu as folhas daquela figueira, tendo fome, foi até ela e foi surpreendido por não ter nela frutos. É importante lembrar que não era épocas de figos, e mesmo assim o Senhor foi requerer figos daquela figueira, porque o aspecto dela era de uma árvore que tinha frutos. E disso o Senhor ele tira pelo menos duas lições. A primeira lição está contido no contexto desse texto. Nos versículos subsequentes, o Senhor ele fala: se tiverdes fé, vocês não somente farão o que eu fiz com a figueira, mas vocês podem dar uma ordem ao monte, transpassar daqui para o meio do mar, e assim se fará conforme a porção da sua fé. A segunda lição, como também a primeira serve para nós, é que nós não devemos viver de aparências. Aquela figueira, ela tinha a aparência de quem tinha dado frutos, mesmo fora de época. E quando o Senhor veio saciar a sua fome nela, não encontrou frutos. Então, o fato dela ter mentido para o Senhor lhe custou a sua própria existência. Que eu e você não venhamos viver de uma aparente espiritualidade, mas que nós venhamos ser autênticos. Se a gente ainda não atingiu uma espiritualidade, que nós não venhamos encenar uma espiritualidade que ainda não temos. Mas a autenticidade vai fazer toda a diferença quando o Senhor chegar até nós. Porque o que condenou a figueira não foi o fato dela não dar fruto, mas fora do seu tempo, ela demonstrar que tinha frutos sem poder de fato entregar isso para o Senhor. Que eu e você possamos desenvolver essa mesma fé que o Senhor executou ao secar essa figueira. Essa fé que Ele declarou que nós podemos mover montanhas através dela. E o mais importante de tudo, que nós não venhamos ensinar, que nós venhamos dar os frutos juntamente com as folhas. E não as folhas fora de tempo, transmitindo para as pessoas de fora que nós temos uma espiritualidade que ainda não alcançamos. Infelizmente, vivemos numa sociedade que a cada dia que passa, somos forçados a viver de aparência, a transmitir uma imagem do que não temos, a transmitir uma imagem do que não somos. E infelizmente isso desagrada por demais ao Senhor. No contexto do texto de hoje, o Senhor ele não desprezou o fato de não ser momento, de não ser estação de dar frutos à figueira. Mas mesmo assim, ele buscou fruto nela, não somente porque ele tinha fome, mas porque ela transmitia uma informação. O fato de os frutos da figueira vir junto com as suas folhas demonstrava que ela já tinha frutos, mas ela mentiu ao Senhor. E isso lhe custou a sua própria existência. Com o ensinamento de hoje, o Senhor espera pelo menos duas coisas de mim e de você. A primeira dela, contida até mesmo no próprio contexto desse texto,
é que nós possamos ter fé. Se a nossa fé, por menor que seja, nós não só diremos à figueira que ela seque, mas nós podemos transportar os montes, dizer ao monte, se precipite ao mar, e assim se fará, conforme a medida da nossa fé. Eu não sei qual é o monte que você tem enfrentado, eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, mas o Senhor, Ele te dá autorização, Ele te dá poder, através da fé, para executar assim esse milagre. E tudo será feito na medida e na proporção da sua fé. Um outro algo que nós aprendemos aqui, o Senhor quer a autenticidade, o Senhor não quer que nós venhamos interpretar. Ele sabe que nós temos as nossas estações, os nossos processos, o nosso tempo para dar fruto. Só que o que Ele não quer é que nós tenhamos aparência de quem tem fruto, sem de fato o ter. Porque assim, quando Ele requerer, ou qualquer outra pessoa requerer uma postura, não encontrará. Então, isso será 2 vezes escândalo e vexame para o reino de Deus. Então, que eu e você possamos viver cada etapa com intensidade do processo que fará com que nós venhamos estar o mais próximo da estatura de fé, de conhecimento do Senhor. E assim nós possamos dar o nosso fruto no tempo certo e nós não venhamos interpretar, mas venhamos ser autênticos e assim venhamos a usar a fé inabalável, assim como o texto propõe. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.